Hoje, o Economia do Campo vai detalhar o resultado do Produto Interno Bruto do agronegócio em 2016. Os números divulgados na semana passada pela CNA e pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo mostraram um crescimento de 4,48% em 2016. A participação do agro no PIB total brasileiro chegou a 23,57%. E para explicar todos esses números para você, eu recebo aqui no estúdio o assessor econômico da CNA, Paulo André Camuri. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Então, como foi o desempenho do PIB do agronegócio do ano passado? Pois é, trouxe uns slides aqui. O PIB do agronegócio no ano passado cresceu 4,48%. Esse resultado ele é reflexo basicamente principalmente da produção dentro da porteira, que cresceu 6,44%. Os serviços cresceu 4,5%, os insumos 3,22% e a indústria 2,85%. Esse número do agronegócio, do PIB do agronegócio, ele é um pouco diferente do resultado que o IBGE divulgou um pouco divulgou mais agora no início de março, porque a metodologia do IBGE é um pouco diferente, né? No IBGE ele diz que o PIB da agropecuária caiu 6% e o nosso número da USP e da CNA mostra um crescimento de 4,48%. Mas são coisas distintas, né? Aqui é o PIB do agronegócio, né? Que inclui dentro e fora da porteira, né? Basicamente a diferença é porque o ano passado teve uma frustração de safra, isso se reflete numa queda da produção, que é o que o número do IBGE está captando, né? A questão de abastecimento. O número do CPEA-CNA mostra um aumento do faturamento que está associado também a essa queda na produção de alguns produtos, que leva a um aumento de preços. Por isso que o nosso número é um pouco diferente do PIB do IBGE. Agora, como o desempenho, então, afetou a participação do PIB do agronegócio, do PIB total brasileiro? Então, mantendo essa perspectiva de que o PIB do agro cresceu 4,48%, eu trouxe aqui os dados de PIB agregado, no PIB brasileiro, né? Então, em 2015, o PIB do Brasil encolheu 3,9%, o ano passado 3,6% de crescimento negativo, e para esse ano a expectativa do governo, a expectativa mais atual do governo para esse ano é de crescimento de 0,5%. Os sinais na economia brasileira ainda não garantem que esse crescimento de 0,5% vai acontecer esse ano. O Banco Central soltou o índice, o IBCBR, que é o índice de atividade econômica do Banco Central, ainda mostra crescimento negativo nesse início de ano, né? Mas a gente está considerando que a economia vai crescer 0,5%, que é a expectativa majoritária do mercado hoje, né? Bom, então eu trouxe esses números de PIB brasileiro mostrando uma retração da atividade econômica recente, né, nos últimos 2 anos. Isso, juntamente com aquele número de 4,48% de crescimento do PIB do agronegócio, fizeram com que a participação do agronegócio no total da economia crescesse, né? A economia brasileira está encolhendo, o PIB do agro está crescendo. Isso fez com que a participação, a fatia, né, do agronegócio na economia brasileira passasse de 21,5% para 23,57%, um aumento de 2 pontos percentuais. Então, a fatia do agro na economia brasileira aumentou um pouquinho, ele passou a ser ainda mais importante do que ele já era, né? Nossa perspectiva para esse ano, 2017, é que aumente um pouquinho só, né? Chegando a 23,64%. Essa perspectiva. Agora, quais foram os segmentos que mais contribuíram para esse bom desempenho do agronegócio em 2016? Pois é, então esse número de 23,57%, ele corresponde a quase R$1,5 trilhão de reais de um PIB total Brasil de 6,3 trilhões, né? Desse total de 23, dessa participação do agronegócio, praticamente 30% é pecuária e 70% agricultura, né? Agora, para responder a sua pergunta, você vê aqui que, em termos de segmentos, né, a distribuição, os serviços representaram 30,7%, a produção agropecuária 30,5%, a agroindústria 27% e insumos 11,8%. Você me perguntou qual foi o segmento que mais cresceu, né? Você vê que a agropecuária
que representa 30%, né, do PIB, a agricultura dentro da agropecuária cresceu 10%. Então, o ramo agrícola foi o que mais contribuiu para esse desempenho positivo do PIB do agronegócio no ano passado. Paulo, e o comércio internacional? Então, como foi o desempenho do setor do agronegócio no ano passado? Bom, em termos de exportação, eu trouxe um número aqui da exportação total do Brasil no ano passado. Você vê que as exportações brasileiras no ano passado caíram 3,1%. Isso não só do agronegócio, é exportação total, né? O agronegócio representa 45% do total das exportações, representou no ano passado, chegando a 85 bilhões de dólares, e os demais setores correspondem a 55%. Bom, o total das exportações brasileiras caiu 3%, isso muito influenciado pela valorização do dólar, que ao longo do ano passado saiu de um patamar em janeiro de R$ 4,04 e terminou o ano num patamar de R$ 3,14 por dólar. Isso diminui a competitividade do produto brasileiro e fez com que as nossas exportações brasileiras encolhessem 3%. Né? Agora, isso no global das exportações brasileiras. Agora eu trouxe esse gráfico que mostra em verde sempre o saldo, tanto em verde quanto azul, o saldo da balança comercial. Só que em verde mostra o desempenho do agronegócio e em azul, que seria até bem representado se eu colocasse em vermelho, porque representa déficit, o saldo dos demais setores. Então, as barrinhas do agronegócio estão acima do zero, mostrando que o setor do agronegócio é superavitário. As exportações foram maiores do que as importações em 71 bilhões de dólares, desculpa. Enquanto os demais setores teve um déficit de 23 bilhões. Então, no resultado líquido, a balança comercial brasileira foi superavitária em quase 48 bilhões, puxada pelo agronegócio. Não fosse o agronegócio, a gente teria tido um déficit, né? Isso representa atração de recursos externos para o país, estabilidade do câmbio, que é bom para o produtor também, e contribui também para a estabilidade de juros. Então, a economia brasileira encolheu o saldo, né, geral. Agronegócio cresceu um pouco e, em termos de competitividade externa, é o agronegócio que tem garantido os resultados positivos para a economia brasileira. Tá certo. Então, eu agradeço a participação do assessor econômico da CNA, Paulo André Camuri. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado.